Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Que bom, então. Gente, então hoje nós vamos fazer a abertura da disciplina Filosofia, né, do terceiro ano. Alguns de vocês já tiveram a experiência de serem meus alunos no ano passado, pelo menos parte do ano passado, na metade do ano passado a gente assumiu a disciplina de Filosofia com a maioria de vocês. E aí a gente vai dar prosseguimento, né? Tentar dar prosseguimento com o trabalho agora dentro do terceiro ano. Da mesma forma que a gente fez lá em Sociologia, eu vou mostrar aqui um pouco o que a gente tem para estudar em Filosofia, né? Só nesse primeiro semestre, né? Só de agora até o mês de junho. O mês de agosto aí a gente vai ter uma atualização aí dos conteúdos e aí a gente conversa lá em agosto, né? Conforme a situação for, certo? Então, eu vou dispensar aqui a minha apresentação pessoal, né? Porque a gente nós já fizemos isso lá em Sociologia, na segunda-feira, mas da mesma forma que a gente fez lá na Filosofia, eu vou apresentar aqui o blog no qual a gente tem à disposição do nosso planejamento, né? Para que vocês possam, então, estar visitando, para que vocês possam estar revisitando também, para que possam, então, tirar as dúvidas, aquilo que for preciso, né? E vocês sabem que vocês podem entrar em contato com a gente, né? Para tirar dúvida, para perguntar qualquer coisa que por acaso não ficou claro, ou qualquer coisa que por acaso não participou e queira atualizar. Então fique à vontade, né, em entrar em contato, mas para que as coisas tudo funcionem. Uma coisa que a gente precisa, gente, agora já até fora um pouco do ponto que eu precisava falar com vocês aqui hoje, a gente precisa fazer com que esse sistema dê certo, né? Porque, afinal, vocês vão ter Enem para fazer e se torna uma avaliação talvez muito importante para a maioria de vocês, uma vez vai determinar aí o futuro de muitos de vocês, né? Se não um futuro imediato, mas um futuro a um longo prazo. E a gente precisa fazer com que esse sistema aqui dê certo, né? Essas aulas são muito curtas, então elas precisam ser significativas. E aí, nesse sentido, que eu quero sempre deixar vocês muito à vontade para que vocês tirem dúvidas, para que vocês perguntem, para que vocês cobrem de mim aquilo que vocês acham que vocês precisam para que vocês tenham sucesso aí nesse processo, entendeu? Então, ou seja, eu fico feliz em servir vocês. Mas eu fico triste também quando, por acaso, não tem essa interação, entendeu? A gente precisa dessa interação, porque não é só que uma coisa automática. Conectei na aula, assisti a aula lá, terminou a aula, tinha uma tarefinha lá, fiz de qualquer jeito. Não pode ser assim, sabe? Nós não merecemos uma coisa de qualquer jeito, nós não merecemos uma coisa de superficial, a gente merece coisas profundas, a gente merece questões que são de fato relevantes e significativas. E aí eu gostaria muito que vocês, então, se empenhassem, né, se entregassem para essa experiência. E também, aí já seria uma carga extra, se vocês quiserem e puderem, fazer com que seus colegas, principalmente aqueles que não estão situados, ou aqueles que estão em dificuldade, que vocês possam, quem sabe, dar a mão para outra pessoa, que possa dar um incentivo, dar um conselho, né? Até porque, olha, nós estamos vendo aqui, tem cerca de 50 pessoas conectadas, né? E o número de vocês é um número bem maior que esse, né? Então, é preciso que as pessoas elas se conectem, é preciso que as pessoas acompanhem, é preciso que as pessoas estudem, né? E nesse momento aqui seria um momento interessante para isso acontecer. Então, eu só digo isso assim no sentido assim de fazer uma corrente do bem, né? Uma corrente para que a gente possa, então, estar dando pelo nosso exemplo, né, de esforço, de trabalho, de dedicação, possa trazer outras pessoas para que essas pessoas também sejam beneficiadas com isso, né? É a parte da comunidade, né, que a gente tinha que pensar. Então, feitas essas considerações iniciais, eu quero perguntar, alguém de vocês gostaria de comentar alguma coisa da experiência que está tendo até aqui, no ano 2021, na modelagem aqui de aulas REAMP, né? Depois da aula de Sociologia, que vocês tiveram com a minha pessoa, vocês pensaram alguma coisa que gostariam de falar para mim de lá para cá?
para a gente estar orientando o nosso trabalho, né, pensando aí nas duas disciplinas. Alguém gostaria de me dizer alguma coisa? Que seja algum comentário, que seja algum conselho, que seja alguma reclamação, que seja alguma sugestão. Estão felizes com o que está acontecendo até aqui, gente? Meus queridos, fala sim para sim, não para mim, gente, porque eu... Sim, sim. Então, que bom. E fique à vontade, assim, que fique claro, né, que fique à vontade, que se não aqui publicamente no meu privado, né, minha rede social privada, vocês fiquem à vontade para tomar contato. Aquela questão de ligar a câmera, deixa eu só ver se eu não estou enganado aqui. Mas eu estou vendo aqui duas pessoas com a câmera ligada, né? Obrigado por terem ligado a câmera. E aqueles outros, né, que ainda não ligaram e podem ligar, né? Então, que aqueles que não ligaram, mas possam ligar, eu convido vocês a ligarem a câmera, que mesmo eu projetando aqui a tela, eu vejo vocês, que eu volto aqui para a tela do Teams, enquanto eu vou dando a aula aqui, eu vou olhando para o rosto de cada um, até para acompanhar, né? Acompanhar como é que vocês estão reagindo àquilo que eu estou falando, né? E aí eu estou tendo aqui dois feedback, né? A Lorena e a Raíssa Pereira. Aí os demais eu ainda não estou conseguindo ver, né, qual que é a reação de vocês aí. Então eu convido vocês, né, eu não estou determinando, eu não estou obrigando, eu estou convidando vocês a ligarem a câmera para tornar essa experiência um pouco mais calorosa para mim, né? Então é uma solicitação que eu faço para vocês aí. Aí tem a questão da determinação, mas isso aí alguém vai cobrar de vocês, não serei eu. Só estou convidando mesmo aqueles que puderem e quiserem que liguem as câmeras para a gente então ter essa interação um pouco mais interessante, certo? Então, tá. Na verdade, eu peço até desculpas, porque pelo computador eu só vi as duas câmeras. Mas pelo celular, que eu estou no celular, tem bem mais pessoas que estão com a câmera ligada. O Heitor, a Emily, a Bruna, a professora Bruna, a Júlia, né? Então aí tem mais gente que já está nessa interação. E aí agora eu já estou podendo verificar isso, né, um pouco mais de perto. A Natália também. Então vamos lá, gente. Eu vou transmitir aqui o nosso blog de filosofia, né? Então nós temos um blog para cada disciplina, né? Então, Lucas Rocha também, obrigado por ter ligado a câmera. O endereço é praticamente o mesmo, tá? Lá da segunda-feira, na aula de sociologia, o endereço do blog é sociologia3caiomaluf.blogspot.com. Agora só vai trocar a palavra sociologia pela palavra filosofia. Então a gente digita lá, filosofia 3 caiomaluf.blogspot.com. Aí você dá o enter aí, né? E vai entrar aqui no nosso planejamento das aulas de filosofia para o terceiro ano. Da mesma forma, nós temos lá quem é o professor. Então, se você faltou na aula de segunda-feira lá, então se você quer saber um pouquinho sobre a minha formação, a minha situação, está aqui um pequeno resumo aqui, certo? E bem como aqui a minha rede de interação com vocês, WhatsApp ou e-mail, certo? E aí depois você vai verificar aqui, né? Eu quero mostrar para vocês esse semestre de currículo de filosofia do terceiro ano, certo? Aqui essa segunda postagem, né? Vocês viram aqui que o blog, a postagem é de baixo para cima, né? A postagem mais antiga está lá no fim da página e a postagem mais recente está aqui no início da página, tá? Então a aula de hoje é a última postagem. A aula de semana que vem vai estar acima dessa postagem. Então, se você vai caminhar da aula mais recente para a mais antiga, então você vai descer, rolar a página para baixo aqui. Então, no currículo de filosofia do terceiro ano, nós temos aqui só os 2 bimestres, entendeu? Aquilo que nós vamos ter no primeiro e no segundo bimestre. E aí, no primeiro bimestre, nós vamos estudar nos eixos temáticos ética e
cidadania, direitos humanos. Essa cidadania de direitos humanos vai ser lá no finalzinho do bimestre, do primeiro bimestre, como ponte para o segundo bimestre, no qual nós vamos estudar política, a questão da origem do Estado e os fundamentos da democracia, certo? Então, eu disse para vocês na sociologia que a partir desse ponto aqui, os conceitos, né, os conteúdos em filosofia e sociologia vão estar muito próximos uns dos outros. No entanto, a filosofia vai estudar a questão fundamental, teórica, né? Então, quando nós vamos estudar especificamente a teoria do Estado feita pelo Maquiavel, pelo Thomas Hobbes, pelo John Locke e pelo Jean-Jacques Rousseau, certo? E lá em sociologia a gente vai estudar as questões que dizem respeito à organização um pouco mais atualizada do espaço político, né? E lá no segundo bimestre também em filosofia, nós vamos ver as teorias socialistas que nasceram no século XX, né, por volta lá dos anos 1930 para frente um pouco, né, e as ideias liberais, né, do tempo da modernidade aí, mas que nasceram lá na modernidade, e a modernidade não é ontem, a modernidade é lá no século XVI afora, entendeu? É especificamente dando uma forma que se dá na matéria aqui, lá por volta do século XIX também, entendeu? Então, ou seja, a filosofia olha para um tempo mais antigo e a sociologia olha para um tempo um pouco mais atualizado, né, dessa forma aí, ok? Então, seria essa questão. Mas para começar, né, para começar o ano aqui, nós vamos estudar dois filósofos importantes, e são filósofos do século XX, né, que eles viveram aí até por volta dos anos 1900 e alguma coisa, o Nietzsche assim, até por volta de 1920, e o Sartre viveu um pouco mais tempo dentro dos anos 1900, né? Então, esse alemão aqui é Friedrich Nietzsche, e esse francês é Jean-Paul Sartre, certo? Jean-Paul Sartre. E aí nós vamos estudar um tema que perpassa por esses dois autores, que é o existencialismo. Estudar o existencialismo. E o que o existencialismo estuda? Estuda questões ligadas à existência. Sabe? Então, o que existe, o que não existe, o que significa existir, como se pode existir, né? Existe uma existência diferente para as pessoas, uma existência diferente para as coisas, entendeu? Então, são questões como essas que a gente vai fazer durante essas aulas, né? Porque é aquela pergunta lá do Shakespeare. Vocês conhecem dramaturgia, o Shakespeare? Qual que é a pergunta mais emblemática do Shakespeare? Quem sabe? Você sabe, o Shakespeare é aquele cara que fez o romance lá, o Romeu e Julieta. E ele tem uma frase, né? Professor, Sim, é aquela lá, ser ou não ser? justamente. To be or not to be, né? Ser ou não ser? That's the question. Eis a questão. Então a questão é essa. Parece que para muitos de nós, eu já estou discutindo um pouco filosoficamente aqui com vocês, tentando fazer isso, né? Parece que para nós já existimos. E está claro, né? Então eu tenho esse copo rosa, então ele existe. Mas o que significa existir? O que é existir? Entendeu? A existência, ela se dá a partir do momento em que você nasce até o momento que você morre. Então quer dizer que você não existia antes de nascer e você deixa de existir depois que você morre? Ou existimos antes de mesmo a gente ser concebido pelos nossos pais e antes mesmo de nossa mãe nos dar a luz? O que a gente acha disso? A existência nossa, quando começa e quando termina? Ou termina? A nossa existência termina? O que determina a nossa existência? O que precisa acontecer para que nós tenhamos existência?
Gente, vocês estão me ouvindo aqui? Sim, sim. Sim. Ah, tudo bem, então. Eu vou continuar por aqui, porque lá no computador o Teams não está me ajudando em nada nesse momento, entendeu? Então, vamos fazer agora, nesse momento que nos resta ainda, nesses 10 minutos que nos restam aqui, vamos conversar um pouco sobre o existencialismo propriamente dito, certo? Então, eu vou transmitir aqui a tela do Teams. Eu mandei uma fala lá no grupo, né? Mas eu acho que o áudio não está tão legal. Mas a gente pode, então, conversar com base no que está aqui, ok? Então, é o seguinte. Nós temos um texto aqui, e esse texto vai nos dizer o que é o existencialismo, certo? Então, como vocês podem verificar aqui, olha só, o material existencialismo é um termo utilizado para designar o movimento filosófico e literário que teve início entre diversos pensadores em meados do século XX. Então, o século XX começou lá no ano 1901 e vai até o ano 2000, né? Então, foi majoritariamente representado por filósofos franceses, mas que também foi atribuído a pensadores alemães, como Heidegger, né, que viveu lá no ano 1889 até 1976, e o Karl Jaspers, que foi também de 1883 até 1969. Aí, o que acontece? O Gabriel Marcel, que é um filósofo francês, que inventou esse termo, né, que deu ideia para esse termo aí. Entre o contexto aí de surgimento do existencialismo enquanto uma ciência nova dentro da filosofia, um campo de investigação dentro da filosofia, nós temos o contexto aí da Segunda Guerra Mundial, certo? E isso a gente verificou na literatura, verificou em vários outros campos. E a pergunta deles, né, é aquela questão que eu estava perguntando para vocês agora há pouco. O que determina a existência, né? Por que precisa acontecer, o que a gente pode, então, pensar que determina a questão da existência. Pessoal, continua me ouvindo? Me confirma, por favor. Certo, obrigado. Então, agora eu estou retornando aqui para o computador. A internet funcionou. Então, olhando ainda para essa situação da existência, que vai pensar o existencialismo, né? Então, nós estamos sem rodeio, já seguindo um pouco o conteúdo que temos que trabalhar aqui com vocês, certo? Então, e aí, agora é a hora das dúvidas. Mesmo que eu estou falando uma coisa totalmente teórica, né? Extremamente teórica, e que precisa, talvez, vocês entenderem. E aí precisa de alguns detalhes, alguns cuidados, e vocês perguntarem se assim for preciso. Até aqui, me fala com muita sinceridade, está muito confuso ou está só assim, iniciando o assunto e você está percebendo que está iniciando o assunto? Ou está muito confuso, que você não sabe do que eu estou tentando falar? Professor, eu não entendi porque a internet estava ruim e caiu, então eu não entendi o que o senhor estava falando. Certo. Eu também não. Eu também fiquei fora aqui um tempão e consegui entrar só agora. Nem eu. Certo. Então vamos tentar aqui achar o conceito. Nós estamos falando do contexto. O contexto de um momento em que as pessoas começaram a falar de uma coisa chamada existencialismo. O contexto foi o século XX. As pessoas que foram muito famosas em trabalhar esse assunto foi um francês chamado Jean-Paul Sartre, mas também um alemão chamado Martin Heidegger e um outro alemão chamado Karl Jaspers, né? Quem inventou o nome do termo existencialismo foi um francês, tudo filósofo, tá? Chamado Gabriel Marcel. E depois a coisa foi tomando mais forma
mais ou menos por volta da Segunda Guerra Mundial, né? Que vocês lembram da data da Segunda Guerra Mundial? Da década de 1930, 1940, certo? Então, aí nós temos um outro cara, né? Um dinamarquês, que era filósofo e teólogo, chamado Kierkegaard, que trabalhou esse assunto. E um outro, né, que faz parte do nosso contexto agora de estudar no terceiro ano, que é o Nietzsche, né? Mas na literatura, você já deve ter ouvido falar num russo chamado Fyodor Dostoiévski. Então, na literatura, você tem a produção do Dostoiévski, que ela está no campo do existencialismo. Então, o Dostoiévski, ele escreve lá, tipo, mas para onde a gente vai depois que a gente morre? Né? O que acontece depois que a gente morre? Quando a pessoa se preocupa com esse assunto, né, o que acontece depois que a gente morre? Ele está preocupado justamente com a nossa existência. O que significa existir? Quando existimos? Né? Ou até quando existimos? Então, são perguntas como essas. E daí a gente talvez pensa, mas que neura é essa, gente? Que esse cara fumou para ele pensar uma coisa dessa, por exemplo, né? Mas quando a gente pensa na questão da nossa existência, no significado da nossa existência, a gente acaba vendo se tem sentido aquilo que eu estou fazendo nesse momento, sabe? Entender o que eu estou fazendo nesse momento, se por acaso é inteligente da minha vida eu beber Coca-Cola. É inteligente beber Coca-Cola? É inteligente consumir Coca-Cola? Isso para citar um item. É inteligente? Quem me acha aí que é inteligente beber Coca-Cola? Eu? Você acha que é inteligente beber Coca-Cola? Qual que é o fundamento de beber Coca-Cola? Na sua opinião? Ué, só satisfazer o prazer mesmo de estar ali bebendo ela. Beleza. Agora, o prazer, beleza, o prazer é esse mesmo, de simplesmente você atender aquela vontade ali que te dá um gosto, né? Agora a pergunta técnica, biológica, química, né? Qual que é o benefício que a Coca-Cola traz para o corpo humano? Nenhum. Vai morrendo aos poucos. Você quebrar um copo de coca que você bebe, daqueles americanos, você tem que tomar outros 32 de água. Para o açúcar, né, ser dissolvido e ser Sim. eliminado, né, justamente. Nossa, e aí chega caminhão buzinando aqui em casa. Peraí, professor. Tá certo. Então, aí que pensa, né? A minha pergunta inicial, né? Se era inteligente. Porque aquilo que você pensa com a inteligência, você analisa os mínimos detalhes. Porque comer ovo cozido é muito interessante porque tem uma vitamina A. Mas também é muito desinteressante porque tem colesterol. Aí você tem que medir o quanto da vitamina fulana de tal que ele pode te oferecer e o quanto de mal do tal colesterol que ele pode te oferecer, e você faz um peso na balança e com inteligência você vai dosando uma coisa com a outra. Entendeu? Então eu dei o exemplo da Coca-Cola, apesar de eu gostar demais da conta, apesar de eu beber e ter bebido muito mais do que eu poderia ter bebido na minha vida até hoje, a ponto de eu estar diabético, a ponto de eu ter diabetes hoje. E eu tenho certeza, não tem dúvida nenhuma, que o meu diabetes, grande parte dele se deveu a eu ter consumido muito mais coca do que eu deveria ter consumido, né, durante a minha vida aí nos últimos anos. E agora, beleza, tem uma consequência terrível e que não se controla tão fácil assim, né? E deu muito prazer, mas agora está me dando muito desgosto. Então, aí eu digo, né? Eu fiz a pergunta nesse sentido, se não foi nada inteligente eu ter bebido Coca-Cola, tanto quanto eu bebi antes, né? Agora eu evito ao máximo, né? Mas a tragédia já está determinada na minha existência, né? E aí a pergunta é essa: o que significa existir? Né? O que significa existir? Significa, então, vou fazer as revoadas, vou beber as Coca-Colas, vou beber os energéticos, vou beber bebida alcoólica, vou comer comida gordurosa, comida salgada, comer doce sem limites. Então, isso significa viver intensamente? Isso significa existir com significação? Né? Ou seria ter uma vida
mais light, uma vida mais diet, uma vida mais fitness, buscar uma beleza corporal equilibrada, física, entendeu? Então, ou seja, são vários elementos aí que determinam tipos de existência que a gente escolhe por ele ou não escolhe por ele, né? E a gente, então, pensa, né? Quando eu comecei a existir e até quando eu vou continuar existindo. E como é que tem que ser a minha existência? Aí o Nietzsche e o Sartre levam essa discussão para o campo da ética, né? Então, ou seja, que a ética vai pensar toda a nossa vida em comunidade, a nossa vida em sociedade, e aí leva essa discussão para lá. Mas deixa eu só achar um ponto aqui que só vai falar o que é a existência propriamente dita. Então, aqui, nós temos uma discussão aqui que o Heidegger, né? Então, ele diz o seguinte, há aquilo que é o ser, né? E o não ser, que é o nada. Então, existe essa condição que você relaciona entre aquilo que é, que não é só, tipo, eu sou a Ana Rita, eu sou o Heitor Carvalho, mas não, eu sou mulher, eu sou homem, ou seja, que é ser além da Ana Rita, é ser mulher. Além de ser o Heitor Carvalho, eu sou homem. Ou, além de ser homem ou mulher, eu sou da espécie humana. Além de eu ser da espécie humana, eu sou uma criatura da natureza. Além da natureza, tem o criador da natureza. Pela religião, você tem a resposta a Deus. Pela ciência, você tem o acaso. Entendeu? E você tem várias outras respostas para isso. E além disso, e além disso, e além disso, o que determina a nossa existência? Gente, muito curto o nosso tempo, né? Muita dúvida que eu quero gerar aqui para vocês. Então, eu peço para vocês lerem esse texto como tarefa de casa. E eu peço que vocês rolem aqui para baixo, tá vendo? A atividade avaliativa. Clique aqui para realizar. Clica, realiza a questão que está lá. E aí, na próxima aula, a gente retoma a partir desse ponto onde a gente está. Certo? Professor, essa atividade é com base nesse texto aí? Com base nessas informações que nós vimos até aqui. É muito curta a atividade, muito direta também, certo? Bom dia para vocês, bom restante de semana. Tchau. Tchau.